A regra de 3 composta, ela já envolve mais de 4 informações. E como a gente viu nos 2 vídeos anteriores, a gente precisa cuidar as relações direta e inversamente proporcional. Relações diretamente e inversamente proporcional. Por quê? Porque o modo como a gente vai montar o problema vai depender de nós identificarmos o que é relação direta ou relação inversamente proporcional. Veja só, aqui nós temos uma situação em que 20 galinhas consomem, consomem, né, mesma coisa. 20 galinhas comem 50 quilos de ração em 8 dias. E 15 galinhas, elas comerão 70 quilos de ração em quantos dias? Bom, antes de mais nada, seria ideal que a gente montasse uma tabelinha com as informações galinha, ração e ainda o tempo, né, que seria os dias, ok? Então aqui a gente vai ter, 20 galinhas comem 50 quilos de ração em 8 dias. E a gente tem também a situação em que 15 galinhas comem 75 quilos de ração em quanto tempo? Pois a gente não sabe, tá? Eu vou usar o X aqui, mas você também poderia estar usando o quadradinho, que é a mesma ideia, tá? O X aí a gente vai lembrar lá da ideia de equação, para quem já esqueceu, tá? Aqui, antes de mais nada, a gente precisa ver o seguinte, olha só. Comparando com a informação que nós não temos, então a gente vai olhar aqui para essa informação que nós não temos, que é a quantidade de dias, tá? Comparando com essa informação, devemos ver o que acontece entre o número de galinhas e o tempo, dado que o número de ração será um valor constante. Um valor lá qualquer, não precisa pensar quantos quilos de ração tem. Você só precisa pensar se, aumentando o número de galinhas, aquela quantidade de ração dura mais tempo ou dura menos tempo. Esquece a quantidade de ração que você tem. Se você aumenta o número de galinhas, com certeza aquela quantidade de ração vai durar menos. Então, por isso, entre a informação galinha e tempo, nós vamos ter uma relação inversamente proporcional, tá? Então, a gente vai ter essa informação aqui. Já esta outra informação aqui entre o número de ração, quantidade de ração e o tempo, nós vamos pensar o seguinte, agora é no número de galinhas que nós não vamos mexer. Se nós aumentamos o número de ração e não mexemos no número de galinhas, vamos pensar que continua lá as mesmas 20 galinhas ou 15 galinhas, não importa quantas galinhas são, mas vamos pensar o seguinte, sabendo lá que tem um número de galinhas, aumentando o número de ração, essa quantidade de ração tende a durar mais tempo também. Tem mais comida, então vai durar mais tempo. Tem menos comida, vai durar menos tempo, tá? Essa então é uma situação que é diretamente proporcional, tá? Vou botar sua própria aqui. Proporcional. O problema é que as minhas setinhas ficaram em direções opostas aqui, não é o ideal. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa setinha aqui, que elas estavam na direção para cima, eu vou colocar elas na direção para baixo. Por quê? Por que na direção para baixo? Porque essa azulzinha aqui, ela já estava na direção para baixo. Então é interessante que a gente mantenha ela também na direção para baixo, tá legal? Então, com isso, olha só, a gente consegue montar o problema. As duas setinhas estão apontando para o mesmo lugar, essa setinha está apontando para o mesmo lugar que essas duas, e esta setinha aqui está apontando para o sentido contrário que estas duas aqui. Como que a gente monta esse problema? A gente monta esse problema da seguinte forma, veja só. Bom, essa fração aqui
8 sobre x, a gente vai manter ela do jeito que ela tá, ó. E mais, nós vamos manter ela isolada de um lado da igualdade. Do outro lado da igualdade, nós vamos colocar as duas outras frações, né? E aí a gente tem que só atentar se a gente vai deixar a fração do jeito que tem que estar ou se a gente vai inverter a posição. Veja só, essa setinha tá com a mesma setinha que essa daqui. Então, significa que o 50 e o 75 vai ficar na mesma direção que ele tá, o 8 e o x. Então, 8 sobre x, 50 sobre 75 vai manter ali na mesma direção, na mesma posição. Já o 15 e o 20, o 20 e o 15, ou o 15 e o 20, tanto faz, ele vai ser invertido, pois a relação com o tempo, com a quantidade de dias, é inversamente proporcional. Então, por isso que nós vamos inverter. Ao invés de colocar, ó, 20 sobre 15, nós vamos colocar 15 sobre 20, ok? E daí, com isso, a gente vai fazer aqui, ó, alguns cálculos. Ó, vou pegar aqui uma calculadora para a gente ir mais rápido. A gente vai fazer, ó, o 8 sobre x eu vou repetir. O 15 e o 50, eu vou fazer ali multiplicado, que vai dar 750. Também vou pegar o 75 e vou multiplicar com o 20. Vocês já sabem fazer multiplicação com fração. Multiplica em cima, embaixo, embaixo. Isso daqui vai dar 1.500, tá? O que a gente faz a partir de agora? A partir de agora a gente faz essa multiplicação aqui, ó. X vezes 750, então tá aqui, ó, x vezes, ou 750 vezes x, é igual a 8 vezes 1.500. 8 vezes 1.500. Quanto que é 8 vezes 1.500? São 12.000. 12.000 tem que ser igual a 750 vezes x. Ao invés da gente ficar chutando esse valor, a gente vai utilizar a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Fazendo 12.000 dividido por 750, nós vamos encontrar que a quantidade de dias será de 16. Então, olha só, vamos recapitular aqui o que a gente fez. 20 galinhas comem 50 quilos de ração em 8 dias. 15 galinhas comerão 75 quilos de ração. Em quantos dias? Vão comer, então, em 16 dias, ok?